Pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no texto para a mensagem dessa noite, se encontra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Não farei toda a leitura do texto que está projetado, que é Atos 4, 32 até o capítulo 6, 7. Farei leitura de algumas porções e observaremos o todo ao longo da mensagem. Atos, capítulo 4, a partir do versículo 32. Diz assim: Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. A partir do versículo 17. Levando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e lhe disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Agora capítulo 6, a partir do versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Apenas estes versículos desta passagem. Vamos orar, queridos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Graça essa derramada sobre a vida da igreja primitiva e que tem sido derramada sobre a vida da Tua igreja hoje em dia, sobre as nossas vidas, e é o que nós rogamos neste instante, que a graça da iluminação do Teu Santo Espírito instrua, Senhor, o Teu povo, abra os seus corações para ouvir a Sua voz e compreendê-la. E em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Meus queridos irmãos, se você fosse questionado, se algum dia você já foi instrumento do diabo, qual seria a sua resposta? Eu creio que pelo menos a maioria de vocês, sendo cristãos, vivendo a vida cristã, talvez diria: não, nunca fui um instrumento do diabo.
Enquanto estive com o Senhor Jesus, ou a partir do momento que estive com o Senhor Jesus, me encontrei com o Senhor Jesus, nunca fui instrumento do diabo. Eu quero dizer que você está extremamente enganado, completamente enganado. E, infelizmente, você já foi instrumento do diabo, assim como eu já fui também. Nós não cremos que o cristão, ele jamais poderá ser possuído pelo diabo. Aquele que tem o Espírito Santo do Senhor, em hipótese alguma, será possuído pelo diabo. Mas, infelizmente, nós ainda vivemos na carne e há uma influência pecaminosa ainda na nossa carne. E nós vemos que o inimigo trabalha e trabalha muito para que nós possamos ceder a esta influência. O inimigo diariamente assim o faz. Quando nós observamos o que nós lemos aqui, e a igreja primitiva, nós observamos que o inimigo, desde então, deste momento aqui na vida da igreja primitiva, trabalhou e trabalhou muito para destruir a obra que é do Senhor, que é a igreja. Destruir o corpo de Cristo, que é a igreja. E veja que nesse momento aqui na igreja primitiva, a igreja estava vivendo um momento muito singular, onde Jesus, tendo sido elevado aos céus, estava encarregado sobre os líderes daquela igreja, os apóstolos, a incumbência de levar adiante a obra que era de Jesus. E então, o inimigo, obviamente, não estava satisfeito de jeito algum. E é interessante que, se vocês recordam bem, um pouquinho antes do que nós lemos, houve o Pentecostes. Houve a descida do Espírito Santo, onde ali 3.000 pessoas se converteram, foram batizadas. A igreja no seu cerne, mas já começou, como diria hoje em dia, bombando. Vocês acham que o inimigo estaria satisfeito com isso? É óbvio que não estaria. E então, o inimigo, sendo como nós sabemos, um inimigo sujo, inescrupuloso, ele ao longo dos tempos, ele muda algumas estratégias, mas seu hábito jamais mudará. A sua postura de inimigo de Deus, inimigo do cristão, inimigo da igreja, jamais mudará. E aqui nesse período nós vemos a igreja sendo atacada e o diabo trabalhando com certas estratégias, alguns cristãos, alguns crentes se deixando levar e sendo instrumento do diabo para destruir o corpo de Cristo. E certamente o inimigo, ele procura fazer com que os filhos de Deus caiam em pecado, vão contra a palavra do Senhor, porque ele não está satisfeito nem com a unidade, nem com o progresso do corpo de Cristo. Assim sendo, olhando aqui a campanha do inimigo contra a igreja primitiva, nós deveríamos ficar muito alertas quanto a algumas estratégias que ele usa, porque ele continua usando ainda hoje. O autor de Atos, ele não se preocupa aqui em expor apenas a malícia do diabo, mas também mostrar, felizmente, como ele foi vencido em todas elas. E a primeira estratégia que eu quero trazer aos irmãos nesta noite, a primeira estratégia de Satanás contra a igreja do Senhor Jesus, contra esta igreja primitiva, a primeira delas é a perseguição. Quando nós observamos aqui no versículo 17, versículo 18 do capítulo 5, diz que, levantando-se, porém, quem? O sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Inveja é de Deus? Obviamente não. Inveja é do diabo, e nós sabemos muito bem disso.
prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão. O ministério dos apóstolos, e principalmente o ministério de cura dos apóstolos no início da igreja primitiva, provocou um ataque dessas autoridades contra os apóstolos. Quem são estes, afinal de contas? Quem são esses que estão dizendo que têm poder? Quem são esses que estão fazendo em nome de Deus? Haja vista o que eles já tinham feito. Haja visto o que Jesus já havia feito, curando tantos enfermos. Então o que eles fazem? Por inveja, prendem os apóstolos. Mas diz que de noite um anjo do Senhor então chega ali e quebra aquelas cadeias, conduz-os para fora, diz para que eles fossem, se apresentassem no templo e pregasse ao povo, inclusive, tudo que havia acontecido. Sem violência, sem briga, sem nenhum levante. E é interessante que quando eles se colocam ali, diante do sinédrio, onde o sinédrio os ataca, onde o sinédrio queria, na realidade, matá-los, a postura deles é muito óbvia. E no versículo 29 do capítulo 5 diz assim, então, 28 primeiro, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, ou seja, no nome de Jesus, contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. E 29 diz, então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Gente, eles estavam ali à beira da morte. O diabo estava trabalhando com todas as circunstâncias para levar aqueles servos do Senhor à morte. Não era só uma pura e simples perseguição, para que eles não falassem mais de Jesus, mas era de fato para que aqueles homens que se levantaram, se colocaram diante de Deus, se calassem e se calassem definitivamente. Meus irmãos, os cristãos, eles são chamados para serem cidadãos dos céus e serem cidadãos fiéis ao Senhor. E importa que eu agrade a quem? A Deus e não aos homens. Mas eu estou com a arma na minha cabeça, importa que eu agrade a Deus e não aos homens. Eu estou prestes a ser mandado embora do emprego, eu preciso mentir, importa que eu agrade a Deus e não aos homens. E eles tinham essa segurança, apesar da perseguição que estavam vivendo. E essa autoridade, a autoridade que eles submetiam, era no nome do Senhor Jesus, assim como a autoridade que eles tinham ali para curar e para falar e para expulsar demônios, mesmo sendo instruídos e proibidos de falar, eles não desobedecem a Deus. O diabo, ele ainda continua com essa estratégia nos nossos dias. Pela graça de Deus, a perseguição no padrão que foi com os apóstolos no nosso país não acontece. Mas nós sabemos que muitos lugares no mundo ainda é assim. Vocês se lembram muito bem, na semana passada, a nossa irmã Lisiene, que é missionária no Afeganistão, pôde compartilhar um pouco conosco, pôde falar sobre a igreja subterrânea, os trabalhos que eles fazem, como outros lugares do mundo. Mas nós precisamos estar muito claros de quem nós devemos obedecer. No nosso país não há perseguição, como nesse padrão, mas há uma perseguição velada, por grupos, onde você, se não se enquadrar a eles, você está fora. Mas como nós estamos respondendo? Importa mais agradar a Deus do que aos homens? Ou será que vale mais
agradar aos homens para se dar bem e contrariar a Deus. Uma das coisas que muitos cristãos, e eu tenho enxergado, que têm vivido nos nossos dias, é que têm vivido parecendo que o diabo não existe. Muitos cristãos estão vivendo parecendo que o inferno é um conto de fadas, que o inimigo das nossas almas é um conto de carochinha, que a batalha espiritual não existe nos nossos dias, constantemente. Mas sabe por que talvez você não perceba? Porque talvez você esteja vivendo mais no padrão do inimigo do que de Deus. Porque se for o contrário, você vai enxergar essa batalha. Não tem jeito. Uma segunda estratégia que o inimigo usou aqui na igreja primitiva e que tem usado muito nos nossos dias. Versículo 1 até o versículo 4 do capítulo 5, quando conta a história de Ananias e Safira. A segunda estratégia do inimigo é a corrupção e a corrupção moral. É interessante que nesse episódio, nós sabemos muito bem, a igreja primitiva, ela estava cada vez mais agregando pessoas, e como eles não podiam ficar fixos num único local, não existia aquela mentalidade da propriedade, porque eles eram perseguidos. Se eles estivessem dentro das suas casas, alguém poderia entrar ali e matá-los. Então a igreja começou a criar um contexto de ser uma igreja onde não tinha local fixo, onde não pensava nisso mesmo porque eles não deveriam estar ali, era a ordem de Jesus, para eles estarem por todo o mundo. E com isso as pessoas iam vivendo uma unidade numa comunidade das suas necessidades. E diz que alguns começaram a vendiam as propriedades, cita inclusive o nome de um homem, Barnabé, e logo após o testemunho de Barnabé ter vendido tudo que ele tinha, ter entregado aos apóstolos para as necessidades da igreja, diz que um casal que fazia parte da igreja, Ananias e Safira, vendem a sua propriedade, mas em comum acordo levam uma parte da venda, mas combinam e diz, vamos dizer que é toda a venda. Porque alguns têm feito isso. Como nós chegaremos lá e diremos que vendemos e só entregamos a metade? Vai ficar mal para a gente, não é verdade? E veja como a corrupção, ela não ficou no coração só do marido. Também estava no coração da esposa. E eles juntos combinaram aqui o pecado, a corrupção. Os seus corações estavam corrompidos. E é interessante que o apóstolo Pedro aqui, ele não denuncia a falta de honestidade desse casal. Ou seja, trazer apenas a metade. Mas ele questiona a falta de integridade, trazer a metade e dizer que era todo o preço. Não havia necessidade alguma, e é isso que ele inclusive continua dizendo, se você vendesse e ficasse tudo nas suas mãos, não seria seu? Para quê? E você não está mentindo para mim. Não está mentindo para nenhum desses apóstolos. A sua mentira é contra Deus e contra o Espírito Santo. E nós olhamos aqui a gravidade do pecado desse casal. E Pedro enfatiza essa gravidade ao repetir que a mentira deles é dirigida a Deus. Ele coloca aqui a importância de que eles poderiam ter a consciência limpa sem problema algum. Se eles vendessem e dissem, olha, essa é a metade, a outra metade nós vamos ficar, não teria problema nenhum. Mas nesse caso, não passou desapercebido e também houve a necessidade da disciplina. E a disciplina, os irmãos que conhecem a história sabem muito bem,
No momento em que Ananias chega diante dos apóstolos, entrega a metade, diz ser a metade, confirma ser a metade, diz que ele cai fulminado naquele instante e morre. Os apóstolos pedem para tirar o corpo daquele homem imediatamente, chama a sua esposa e diz: foi desta forma mesmo? O valor que Ananias depositou foi toda a propriedade? Ela diz: foi toda a propriedade, o valor de toda a propriedade. Imediatamente aquela mulher também é fulminada por Deus. A disciplina. É interessante que nós observamos, parece que é tão cruel, mas Deus não aceita corrupção alguma. Às vezes nós vemos disciplina com muita severidade pelo pecado cometido, ou muitas vezes nós observamos permissividade, não havendo disciplina. Nós precisamos ter o cuidado de olhar para Mateus 18 e observar claramente que a melhor regra para essa disciplina, quando há corrupção, é tratar os pecados secretos secretamente, tratar os pecados particularmente, tratar os pecados públicos publicamente. Aqui eles estavam diante de toda a igreja e aquela mentira foi não só a todos ali, mas também contra o próprio Deus. Mas nós louvamos a Deus, porque o Senhor, apesar da hipocrisia e da corrupção do coração de Ananias e Safira, o inimigo ele foi derrotado aqui. Ele não permitiu que esta corrupção, essa hipocrisia atingisse ou se espalhasse pela igreja, pois Deus julgou ou trouxe o seu julgamento sobre eles. E sabe o que aconteceu? A igreja cresceu rapidamente. A partir do versículo 12 do capítulo 5 ainda, diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos pelas ruas e os colocarem sobre leitos, macas, para ao passar por Pedro, a menos a sua sombra se projetasse em algum deles. E diz que afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. A disciplina do Senhor sobre a vida de Ananias e Safira não trouxe prejuízo para a vida da igreja, porque o inimigo ali foi corrigido, mas trouxe crescimento. Corrupção. Infelizmente, nós temos visto dentro da igreja cristã isso tão facilmente. E, infelizmente, a grande corrupção que o povo tem vivido dentro da igreja é contra o próprio Deus, com a sua infidelidade diante de Deus. Deus sabe muito bem como conhecia o coração de Ananias e Safira. Deus conhece muito bem o nosso coração, sabe do que podemos ou não podemos. Nós vemos tanta corrupção dentro do seio das igrejas como um todo, mas nós cremos que a disciplina e o julgamento do Senhor, Ele virá. A mentira destes aqui pode não ser a mesma, mas é igual à mentira que você também comete. E quantas mentiras talvez você já falou essa semana, somente para se safar? Quantas mentiras nós colocamos ao vento como hoje se fosse natural? Na sexta-feira, no discipulado, nós comentávamos um pouquinho sobre isso e citávamos coisinhas muito simples até.
mas que no nosso cotidiano nós somos pegos. Eu brincava que tem jovem que a mãe morre umas 3 vezes no ano, por causa do trabalho, de uma prova que ele precisa entregar para o professor. Ou pelo menos fica internada com câncer terminal algumas vezes. Tem profissionais que a esposa passa mal quase todo mês, e urgentemente ele precisou levar no médico. E quem sabe aquela, quando você é parado pelo guarda, em alta velocidade, e ele diz: você está em alta velocidade, você não viu a placa? Você acredita que eu nem sabia que tinha placa? E talvez você passe todo dia naquele mesmo lugar. Você sabia que o documento está vencido? Eu até brinquei sobre isso. Ele diz: puxa vida, que bom que o senhor me lembrou, eu tinha esquecido que o documento estava vencido. E ele já estava lutando há vários meses para pagar o documento e não tinha dinheiro. Quantas mentiras você tem usado? A corrupção, a mentira é corrupta. Seja ela, se você acha que é tão pequenininha. E eu dizia, se você trabalha e por algum motivo você tem um supervisor, um chefe, diz assim: olha, se alguém chegar e diz que eu não estou, se alguém ligar, fala que eu não estou, ou e assim por diante, não faça isso. Importa agradar a Deus do que aos homens. E diz claramente: eu não vou fazer. Porque o dia que alguém ligar, ele diz: eu não estou. Você diz: ele está, só que não quer te atender. E você pode dizer: eu avisei. E você sabia que eu não mentiria. Uma terceira estratégia que o inimigo traz é a estratégia da distração. No capítulo 6, dos versículos de 1 a 4, diz que estava havendo uma dificuldade ali. A igreja estava crescendo demais, a igreja estava recebendo os recursos, e diz que algumas viúvas hebreias não estavam recebendo parte, ou seja, as viúvas, como os irmãos sabem muito bem, tinham muita necessidade, não tinha fonte de renda. E diz que algumas estavam sendo esquecidas. Então, qual é a sugestão que vem? Olha, apóstolos, vocês estão aí só pregando a palavra, só estudando, só ensinando. Para com isso. Tem muita gente aqui na igreja que tem dificuldade. Deixa de estudar e vai atender o povo. Não precisa pregar tanto assim. Não precisa estudar tanto. Vocês têm que estar atentos com o povo e a necessidade do povo. Mas então, diz ali, no versículo 2, que os 12 convoca a comunidade dos discípulos, diz o seguinte: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Ou seja, não é razoável com que nós ocupemos o tempo para que nós fomos chamados para cuidar de outras coisas, para que nós não fomos chamados. E nós não vamos nos ocupar com isso. Nós não vamos nos distrair com isso, porque nós fomos chamados para pregar a palavra. E, obviamente, instruído pelo Espírito Santo, eles dizem: chame a comunidade, e dentre a comunidade, escolham homens de boa índole, que aqui é a instituição dos diáconos, daqui saíram 7 diáconos, para que não deixassem com que as viúvas tivessem necessidade, para que elas também fossem inseridas no partir ali do alimento. O diabo, ele tentou desviar os apóstolos da sua responsabilidade prioritária, que era pregar para aquele povo, ensinar aquele povo, era orar, preocupando o quê? Com a administração social do povo. Mas nada melhor do que uma igreja ignorante na palavra do Senhor para o diabo. Nada melhor do que uma igreja que não conhece a palavra do Senhor.
Nada melhor do que uma igreja que não está baseada sobre a palavra do Senhor. Aí é fácil, né? Qualquer ventinho de doutrina, o diabo faz a festa. Era isso que ele queria que acontecesse. Tire os apóstolos, eles estão ensinando demais. Pedro está pregando demais. Cria uma distração aqui, ou crio uma distração para que eles deixem o ensino, para que a igreja não cresça no conhecimento da palavra, nos ensinos da palavra de Deus. Mas pela graça de Deus, aqueles homens são escolhidos dentre a igreja, a murmuração do povo acaba e as dificuldades são amenizadas. Os 12 trazem a solução para a igreja, e a solução não era deixar o ensino da palavra. A solução era levantar outros para que pudesse estar suprindo as necessidades da igreja. De forma alguma, eles deveriam deixar esse ensino. Meus queridos, Deus chama todo o seu povo para o ministério integral. Quando nós falamos às vezes assim, olha, eu sou pastor, eu tenho um ministério integral na palavra do Senhor, e você, não sou apenas um membro da igreja, eu vou nos domingos. Não, Deus te chamou para que você tenha um ministério integral no reino de Deus. Não é só no domingo. Você tem responsabilidades no reino de Deus. O seu ministério diante de Deus também é integral. E Ele chama pessoas diferentes para ministérios completamente diferentes. Ele capacita essas pessoas nestes ministérios. E de forma alguma nós devemos permitir com que distrações muitas vezes nos desviem do cumprimento para aquilo que o Senhor nos chamou. E você tem sido distraído com o quê? Para não cumprir o seu ministério no reino de Deus. Infelizmente, o inimigo ele tem usado estratégias ou meios absurdos nos nossos dias para distrair o povo de Deus. Nós ouvimos muitas vezes na vida do crente, ou o testemunho de algumas pessoas, eu não estou tendo tempo para nada. Eu estou trabalhando demais, eu estou estudando demais. Eu quero desafiar você e dizer que você está mentindo, porque você tem tempo para muita coisa, que é distração. E o diabo, ele tem criado essas distrações. E o povo tem recebido-as de uma forma absurda. E ninguém mais está preocupado em cumprir com o ministério que é integral. Então ele diz, se eu cumprir com algumas obrigações, que é cumprir programações ou estar em programações na igreja, está muito bom. E muita, mas muita gente tem deixado de orar porque não tem tempo. Tem deixado de ler a Bíblia porque não tem tempo. Não participa de um pequeno grupo porque não tem tempo. Escola dominical, então, misericórdia. É o dia que eu tenho que lavar roupa para as mulheres, para os homens. Muitos é o dia de fazer sei lá o quê. E quando nós falamos de distração, eu quero pontuar uma que vocês, obviamente, vão se colocar claramente nela, porque, para não dizer que todo mundo está, talvez 95% das pessoas estão, porque dizem que no mundo hoje chegou a marca de 5 bilhões de celulares. Sabe o que é isso? Tira a maioria dos países da África que não tem acesso ao celular. Uma porque não tem sinal, outra porque não tem condições de ter, nas regiões mais pobres. Se nós somos 7 bilhões de habitantes, talvez 100% dos que que vivem numa sociedade com essa tecnologia tem.
E ele, infelizmente, tem sido uma grande arma do inimigo para te distrair. Infelizmente, uma bênção, mas uma grande arma do inimigo na estratégia da distração, de não fazer você cumprir com o ministério no reino de Deus, que é integral na sua vida. O diabo, ele não dorme, ele não vai parar. Enquanto Jesus não voltar, ele não vai parar. E nós precisamos estar atentas a essas estratégias, porque, infelizmente, ele continua sendo mau, parafraseando uma música que nós cantamos. Porque nós dizemos que Deus continua sendo o quê? O diabo continua sendo mau. O diabo nunca será bom. E tudo que ele providenciar para distrair você é mau, é ruim e faz mal. Você quer ver quanto tempo você fica no celular durante o dia? Eu já citei isso eu acho que 2 anos atrás ou mais. Tem um aplicativo que mede o tempo que você fica no celular. Baixa ele. O nome eu não vou saber agora, mas você pesquisa e acha. Baixa e não finge que você não usa, não. Continua usando do mesmo jeito que você usa normalmente. No fim de uma semana, levanta a estatística desse aplicativo. E você vai chorar. Você vai querer ir para o pano de saco, rasgar sua roupa, como o povo no Antigo Testamento fazia quando era miserável diante de Deus. Nós precisamos tirar essas distrações da nossa vida. Nós precisamos atentar e saber que o diabo continua agindo. Em muitos lugares, como eu disse, perseguições terríveis como a igreja primitiva. No nosso país, muitas vezes velado. Nós observamos a corrupção no coração de muitas pessoas. E ele tem distraído você, não deixe que isso aconteça. Estratégias do diabo, tem tantas outras, mas se nós observássemos essas, nós poderíamos ter muito o que fazer para o reino. Louvado seja o nome do Senhor, por quê? Porque Deus orientou os apóstolos e não permitiu que os distraísse. A igreja sofreu com isso? Não. Os apóstolos não resolvendo o problema lá das viúvas ou indo servir à mesa, teve problema da igreja? Não, pelo contrário. Versículo 6 e versículo 7 do capítulo 6 diz que apresentaram-nos perante os apóstolos e estes orando lhes impuseram as mãos, e diz que crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Ou seja, até alguns que eram contrários a eles, que os perseguia, iam sendo transformados na fé, no nome do Senhor Jesus e pelo testemunho daquela igreja. Meus amados irmãos, observemos essas estratégias. O inimigo está aí, está à sua porta. Não deixe com que ele entre na sua casa. Não deixe com que ele entre no seu trabalho. Não deixe com que ele entre na sua vida moral. Pois ele fará de tudo para entrar. E ele tem sido, infelizmente, nos nossos dias, mais como raposa do que leão. Que nós, em nome de Jesus, possamos observar cada uma das nossas áreas, ou das áreas da nossa vida, e observar se nós não estamos vivendo como instrumento do diabo. Porque em muitos momentos nós, sim, somos instrumentos do diabo. Porque quando mentimos, nós somos instrumento do diabo. Quando o nosso coração é corrupto, nós somos instrumentos do diabo. Quando deixamos as coisas de Deus para fazer coisas que não edificam, nós somos instrumentos do diabo. Que a graça de Deus esteja no nosso coração de tal forma que nós tenhamos a solução para isso, que é sempre
o Espírito Santo nos instruindo, como fez na igreja primitiva. Ele continua também fazendo na vida da nossa igreja, na vida de cada um dos irmãos. E certamente, como em cada um destes pontos, onde a corrupção foi vencida, onde a distração foi vencida, o diabo continuará também sendo vencido em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, queridos irmãos, cantar um cântico tão conhecido nosso, cantamos bastante, numa das partes fala exatamente isso, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. É esse Deus que tem nos sustentado, que tem nos dado força para vencer o inimigo. É esse Deus que tem nos abençoado e nos dado a vitória sobre as estratégias de Satanás. O Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Temos o teu nome engrandecer
Pai, nós queremos louvar ao Senhor, queremos te agradecer por todos os benefícios derramados sobre as nossas vidas. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque teu amor tem sido tão gracioso sobre nós, pois a tua graça está sempre presente sobre as nossas vidas, sustentando-nos a cada dia, instruindo-nos através da tua palavra para vivermos dias que louvam o teu nome, que glorificam o teu nome. Ó Deus, nesse instante nós queremos suplicar e clamar ao Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. O Senhor conhece muito bem quais são as áreas da nossa vida que somos mais falhos. Instrua-nos, Senhor, fortalece-nos para que possamos seguir sempre adiante, fazendo a tua vontade e vencendo assim as armadilhas do inimigo. Ó Deus, sabemos que diariamente ele se coloca diante de nós, para que nós, ó Pai, desviemos dos teus caminhos, para que nós deixemos a tua face, deixemos a tua palavra e a tua comunhão. Ó Deus, tenha misericórdia do teu povo, para que desta forma reconheça, ó Pai, onde tem falhado, onde tem pecado, onde tem desagradado ao Senhor, e arrependidos possam voltar atrás. Arrependidos possam voltar-se para o Senhor Jesus. E com certeza essa é a declaração da vitória, da nossa vitória sobre o inimigo. Quando as armadilhas estão postas sobre nós e nós a recusamos. Quando muitas vezes até caímos, mas o nosso coração arrependido, prostramos diante do Senhor e pedimos perdão e voltamos para o Senhor. Ó Deus, sabemos que somos fracos, miseráveis, mas nós sabemos que o Senhor, e é na força do Senhor é que nós conseguimos. Senhor Deus, nas nossas áreas das nossas vidas, o teu povo aqui se apresenta, e o Senhor conhece muito bem a vida de cada um deles. Se estiverem vivendo dificuldades, tendo um coração corrupto e pecaminoso, perdoe em nome de Jesus. Incomode estas vidas para que elas possam voltar ao Senhor. Ó Deus, muitas vezes relacionamentos que estão sendo desfeitos por causa de armadilhas de Satanás. Que o Senhor tenha misericórdia da vida destes irmãos, para que eles atentem para as promessas do Senhor, para que deixe essas armadilhas de lado e haja perdão e reconciliação. Na vida de irmãos que na sua vida profissional têm sido corruptos, para levar vantagens, para prosperar nos seus trabalhos ou na sua área de atuação. Tenha misericórdia, Senhor, para que eles compreendam que valor neste mundo não pagará, não vale a nossa salvação, não vale a comunhão que temos com o Senhor, que prosperidade alguma neste mundo tem maior valor do que a comunhão com Cristo. Senhor Deus, que em todas estas áreas o teu Santo Espírito seja o nosso guia, seja aquele que tem nos ajudado para que, recebendo o poder e a orientação do teu Santo Espírito, possamos vencer dia a dia o inimigo das nossas almas. Porque a tua palavra mesmo nos diz que nós temos a condição de resistir ao diabo. E resistindo ao diabo, ele fugirá da nossa presença. Louvado seja o Senhor por esta promessa e por esta segurança. Porque é em Cristo Jesus é que nos dá essa esperança. É que em Cristo Jesus nos traz esta segurança. E é no nome dele é que nós oramos agradecidos neste instante. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso Deus e eterno Pai, que a comunhão, a direção do Espírito Santo estejam nos seus corações, queridos irmãos e amados, até o dia glorioso, até o dia da vitória final sobre o nosso inimigo,
o dia da volta do Senhor Jesus. Amém. Ah.